Vamos lá, guerreiro. É isso aí, né? Ceilândia Sul na área. Hoje foi pesado na Ceilândia Sul. Vai lá, guerreiro. Convida seus amigos aí. Convida seus amigos aí. Na PMDF. Já foquei já na aula passada. É isso aí. Convida seus amigos aí. Alô, Big Field, meu parceiro. Big Field na área. Tirou o bigode? Que bigode? Mais jogador igual Barcelona. Alô, Carol. Um beijo pra Carol, né? Nossa gente lá do sul. Ela joga duro, agora que eu te vi, né? Zuki tá uns 20 anos mais novo. Mas por quê? Eu não gosto de não usar barba, que fica com cara de criança, né? Vamos lá então, vai convidando os amigos, né? Vai bombando de corações. Para de mostrar a língua, né? Complicado. Cara de criança tá em alta, é verdade. Pensou no convite para vir em Ribeirão Preto? Já aceitei, né? Vamos marcar um aulão aí em Ribeirão Preto. Campina Grande, Paraíba na área. Jéssica lá de Campina Grande. Tem uma foto com a Jéssica, né? Carol, né? Carol que deu o nome de Zuki Derno, né? Ih, rapaz, ela briga e tudo. O jogo fica duro, Aí, ó. A mãe do Zuki Derno. Pega leve, hein? Quando ouve de águia, Walter. Bacana, né? Legal. Legal. Veja, né? Eu vou analisar aqui uma decisão muito interessante, publicada hoje no site do STJ. É uma decisão muito interessante. A decisão da sexta turma, lá do STJ. Bacana? Publicada hoje. E eu vou analisar aqui com vocês. Legal? Eu te chamo no Perceba e digo o seguinte. Veja, eu vou aqui, eu tenho um julgado aqui, eu vou montar um casinho, né? Vocês gostam que eu monte um casinho? Eu vou montar um casinho e vou dizer o que o STJ entendeu. Bacana? Legal? Vou montar um casinho aqui, esse casinho, ver se ele se enquadra dentro do julgado. Bacana? Legal. Eu te chamo no Perceba para dizer o seguinte, veja que eu tenho a Mévia, né? A Mévia. Rapaz, a Mévia joga duro demais. A Mévia joga duro demais. Veja, ela tá super doente, né? E ela começou, né, a buscar, né, nos jornais a cura para a sua doença. E lá no jornal tinha uma pessoa dizendo o seguinte, perceba bem, faço, né, trabalhos, veja, de curas para curar essa doença. Vai lá,
né, a pessoa dizendo que faz trabalho para cuidar, para curar uma determinada doença, e essa doença, te chamo no percebo e digo, a Mévia, ela sofre dessa patologia. Bacana, tranquilo, legal. Veja que é a Tícia, né, que está dizendo que ela faz trabalhos e para curar determinada doença. Legal? Ela sabe, e olha que eu vou dizer para você, ela sabe, ela tem ciência de que aqueles trabalhos que ela realiza não cura ninguém. Veja, ela diz, né, para a pessoa que vai curá-la, quando na verdade ela sabe que não cura ninguém. Veja que ela está induzindo a erro, não é isso? Está induzindo a erro. Bem, aí a Mévia procurou a Tícia e disse o seguinte: ô Tícia, eu estou sabendo que você faz uns trabalhos aí para curar uma determinada doença. E a Tícia, opa, a Mévia, caramba, já está aí induzida a erro. Ela já está induzida a erro, porque veja, eu consegui aqui já induzi-la a erro. Porque eu sei que os trabalhos que eu realizo não curam ninguém. Já consegui induzir a Mévia a erro. Mévia, sim, claro que eu faço trabalhos aí, você vai ficar curada. Rapaz, e a Mévia pagou. Tá lá pagando e a Tícia lá, né, fazendo aqueles trabalhos e tal. Só que não curava nem a Mévia e perceba, não curava ninguém. Legal, então? Bacana. E a Mévia, verificando que não estava sendo curada, o que ela fez? Falou, olha, Tícia, para, né, da realização desses trabalhos, eu não vou pagar mais, tá certo? Eu estou achando que eu estou sendo enganada. Bem, eu te chamo no perceba e digo o seguinte, veja, eu disse que a pessoa, utilizando de atos de cura, veja, você já raciocina com 284, né, de curandorismo, veja, induziu outrem a erro, no intuito de obter vantagem econômica. Fica ligado, porque mesmo que você venha utilizar, veja, de ações tipificadas lá no 284, se você tem a intenção de induzir a pessoa a erro, perceba, esse crime é estelionato e não o curandeirismo lá do 284, né? Não é o curandeirismo do 284. Bacana? Professor, como assim? Quando é que eu vou ter o curandeirismo? Você vai ter o curandeirismo quando a pessoa acreditar, e eu falei que ela não acreditava, a pessoa acreditar que aqueles trabalhos que ela realiza tem a potencialidade de curar uma outra pessoa. Deu para entender isso? Deu para entender isso? Deu para entender isso? Né? Veja, 284, ó, curandeirismo, beleza? Curandeirismo. Veja, ele fala lá, exercer curandeirismo, e aqui ele menciona, né, as ações que são praticadas. Veja que o delito do artigo 284, do curandeirismo, veja que é um crime, né? Posso dizer, é um crime de ação vinculada. É um crime de ação vinculada, né? O curandeirismo é um crime de ação vinculada, porque ele fala, ó, exercer curandeirismo, aí fala, prescrevendo, mestrando ou aplicando habitualmente qualquer substância, aí diz, né? Usando gesto, palavra ou qualquer outro meio, bem, qualquer substância. Veja que ele no inciso 1 fala, ó, prescrevendo, mestrando ou aplicando habitualmente. Veja que o curandeirismo também é um crime habitual, né? Para você enquadrar alguém no curandeirismo, tem que materializar a habitualidade, beleza? Um fato isolado não caracteriza aí o curandeirismo, muito embora o agente venha praticar uma dessas ações descritas no 284. Tá, eu vou te chamar no perceba para dizer o seguinte, e fica ligado no que eu vou falar, beleza? Fica ligado no que eu vou falar. Veja que o agente ele só vai responder aqui no curandeirismo, veja, quando ele, sem ter aquela habilitação, né? Veja, para curar uma pessoa, né? Veja, para ministrar remédios, por exemplo, ele exerce, ele pratica essas ações aqui do 284, não é isso? Veja que ele acredita, o agente ele tem que acreditar,
né? Veja, eu acredito que eu utilizando essas ações, eu vou conseguir curar alguém. Ele tem que acreditar. Porque quando ele não acredita e ele lança a mão de uma das ações aqui do 284, ele está, na verdade, induzindo uma outra pessoa a erro. E se ele induz uma outra pessoa a erro com o objetivo, veja, de obter uma vantagem econômica, eu tenho um estelionato e não curandeirismo. Bacana, tranquilo, legal, bacana. Volta para o meu exemplo. Então eu falei que a Tícia, né, ela tinha conhecimento de que a prática de suas ações não curava ninguém. Entendeu? Ela tinha conhecimento de que a prática das suas ações não curava ninguém. Bem, se ela tinha conhecimento que a prática das suas ações não curava ninguém, ela induziu a MEV a erro. Se ela induziu a MEV a erro, veja, para obter uma vantagem econômica, eu já tenho aí o estelionato. Legal? Bacana? Tá. Eu vou te chamar no Perceba e vou dizer o seguinte. Veja que aí a MEV falou o seguinte. Olha, Tícia, né? Se liga no exemplo. Olha, Tícia, eu não quero mais não, porque você está aí fazendo esses trabalhos, né? Veja, você falou que vai ficar curada, eu não estou ficando curada, né? Eu estou até me sentindo enganada. Eu te chamo no Perceba, Tícia, e digo o seguinte, a minha vai falando, veja, para com esses trabalhos. E aí, perceba bem, a Tícia disse o seguinte, não, como assim parar com esses trabalhos? Mévia, é o seguinte, eu não vou parar com esse trabalho. E outra, eu já fiz um trabalho para os seus filhos, e se você não me pagar a quantia de 32 mil reais, né? Veja, eu vou deixar esse trabalho para que ele produza efeito. Ou seja, eu quero 32 mil reais para desfazer o que foi feito. Ou seja, eu enterrei, tá, uma determinada coisa lá no cemitério. Te chamo no Perceba. Veja então que eu tenho lá no artigo 158, o 58 descreve o seguinte, 158, né? Vamos lá no 58. 58. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outra indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Então ela exige 32 mil reais, não é isso? Professor, professor, vem cá, eu tenho que ter esses elementares, sim. Bem, eu já estou analisando aí, eu não estou vendo a violência. Eu também não estou vendo. Professor, então, peraí. Não, mas peraí. Você está me dizendo que essa ameaça, veja, do emprego de forças espirituais, configura grave ameaça isso? Bem, essa questão bateu no STJ. Será que o emprego de forças naturais configura grave ameaça? Foi o que bateu no STJ. Veja que essa questão, esse caso, primeiro foi decidido em primeiro grau, entendeu que configura, e aí a Mévia foi condenada no estelionato e extorsão. Essa questão subiu para o TJ São Paulo. TJ São Paulo entendeu que configura, né? Veja, e a defesa recorreu. A defesa recorreu e diz o seguinte, chamou o STJ no Perceba e diz o seguinte, ô STJ, veja que não há que se falar em grave ameaça, né? Veja que o fato, não se passa aí de algo fantasioso, né? Sem implicar grave ameaça, apto a intimidar o homem médio, né? Então, veja, levou a defesa alegando, falando, olha, o que se tem aí, na verdade, é o delito, a defesa dizendo, é o delito do curandeirismo, né? É o delito do curandeirismo, inclusive tem que desclassificar isso. E não jogar meu cliente no estelionato e, além disso, na extorsão. Só porque o cliente disse que não ia desfazer um trabalho que foi feito? Olha, esse negócio de trabalho, todo mundo sabe, veja, que trabalho não tem potencialidade, né, de produzir resultados. A defesa alegando. Bem, o que decidiu o STJ? STJ decidiu o seguinte, olha, a ameaça de mal espiritual, veja, em razão da garantia da liberdade religiosa, não pode ser considerada inidônea ou inacreditável. Para a vítima,
e boa parte do povo brasileiro, existe a crença na existência de forças sobrenaturais. O STJ falou, olha, o povo brasileiro acredita em forças sobrenaturais, né? Veja, tem o seu passado histórico, cultural, não é isso? E aí continuou dizendo o seguinte, manifestado em doutrina e rituais próprios, não havendo falar que são fantasiosas e que nenhuma força possui para constranger o homem médio. Os meios empregados foram idôneos, tanto que ensejaram a intimidação da vítima, a consumação e o exaurimento da extorsão, disse o ministro. Ou seja, o STJ diz o seguinte, olha, veja, né, faz parte, inclusive, da cultura brasileira, né? O brasileiro acredita nessas forças sobrenaturais, né? Tanto é que a vítima acabou realizando o pagamento. Legal? Então, veja, chamo no Perceba e digo, fica esperto para o STJ, veja, essa ameaça do emprego de forças sobrenaturais, né? Essa ameaça do emprego de forças espirituais, para o STJ configura grave ameaça. Configura grave ameaça a ensejar, né, a elementar lá do 158. Beleza? Tranquilo, então? Legal. Eu te chamo muito no Perceba porque, veja, eu vou dar o julgado, calma. Eu te chamo muito no Perceba e digo o seguinte, veja que o STJ, quando ele fala dessa grave ameaça, o STJ ele tem externado um posicionamento bastante extensivo. O STJ também entendeu, num julgado, veja, recente, inclusive, parece, salvo engano, do ano passado, o STJ entendendo que, olha só, o Tício subtraiu o veículo do Mévio, mediante violência, né? Veja, subtraiu o veículo, tem um roubo. Depois ele ligou pro Mévio e falou, Mévio, eu levei seu carro, você sabe, né? Claro que eu sei disso. Você, inclusive, veja, empregou aqui pontapés e socos, né? Veja, e levou meu veículo. Eu sei disso. Então, é o seguinte, estou com o veículo. Só vou te entregar se você me der determinada quantia. Aí, o Tício, né, falando pro Mévio, o Mévio falou, mas se eu não der? Ah, Mévio, eu vou destruir o seu veículo. Será que a ameaça de destruir um patrimônio configura grave ameaça? Para caracterizar a extorsão? Para o STJ, sim, também, tá? O STJ entende que a ameaça, veja, a um patrimônio, a ameaça ao dano a um patrimônio também configura grave ameaça, entendeu? Então, nesse caso, o STJ condenou no roubo e na extorsão em concurso material de crime. Deu para entender? É um exemplo que eu estou dando. Eu estou falando que o STJ ele tem externado, veja, um posicionamento, assim, ele tem externado posicionamentos extensivos, né, do que vem a caracterizar a grave ameaça no 158. Eu já te dei, né, veja, eu te dei o exemplo agora do emprego de forças sobrenaturais e também te dei o exemplo do dano a um patrimônio de alguém, né? Olha, se você não me der tal quantia, eu vou danificar o seu patrimônio. Tá? Configura grave ameaça ensejar aí a materialização do delito de extorsão. Beleza? Tranquilo? Legal? Bacana. Bacana. Então, veja, então fica esperto, né? Então não há que se falar em curandeirismo, lá do 284, quando a gente, veja, o STJ ainda disse, né? Quando a gente, ele já tinha intenção de induzir a vítima a erro, tá? Desculpa, mas o que é o Perceba? Ele quer saber o que é o Perceba. Perceba bem, então. Perceba para você ficar ligado, né? Quando eu falo perceba bem, você abre um olhão. Aí eu te chamo na pedra de toque, entendeu? Ele queria saber que é o Perceba, né? Tá novo aí na live, tá jogando duro demais. Veja, eu vou te chamar no Perceba, né, de novo, para dizer o seguinte, cuidado, que eu tenho que eu vou chamar também de tentativa irreal ou tentativa supersticiosa. O que é uma tentativa irreal ou tentativa supersticiosa? Veja que a tentativa supersticiosa, eu tenho dois posicionamentos doutrinários. Há quem entenda que a tentativa supersticiosa veja, não configura crime impossível e há quem entenda que configura crime impossível. Tá, professor, mas o que seria? É o agente, por exemplo,
querendo matar o Mévio e ele faz um trabalho. Faz um trabalho, ele acredita nas forças sobrenaturais, faz um trabalho para matar o Mévio. Entendeu? Tenta matar o Mévio através de um trabalho. Um trabalho espiritual, isso aí. Legal? Veja, é o que eu vou chamar de tentativa irreal, tentativa supersticiosa. Veja que não há que se enquadrar a conduta do agente na tentativa. Por quê? Porque aquele meio jamais poderá chegar a um resultado. Essa é a verdade. Muito embora o agente acredita que possa ocorrer o resultado. Deu para entender? Então, cuidado. Veja, uma coisa é o STJ entender que a ameaça do emprego de forças sobrenaturais podem ensejar a grave ameaça. Outra coisa é você considerar forças sobrenaturais a materializar atos executórios. Né? Veja, a ensejar a tentativa. Cuidado. Uma coisa não se confunde com a outra. Joguei duro demais. E agora eu entro na pedra de toque para fazer a diferença. Veja que uma corrente doutrinária entende que a tentativa irreal, a tentativa supersticiosa, ela não configura crime impossível. Não configura crime impossível por quê? Porque quando você trata de crime impossível, você tem que fazer uma avaliação do meio. Ora, por exemplo, um palitinho. Será que um palitinho ele é um meio ineficaz a provocar um homicídio? Depende por quê? Porque um palitinho, né, em relação ao adulto, jamais vai provocar um resultado morte. Mas quando você tem um palitinho e aí você está raciocinando com um recém-nascido, aí fio, um palitinho ele pode provocar a morte daquele recém-nascido. Entenderam? Então veja, eu faço uma avaliação. Agora, veja, essa doutrina dizendo que a tentativa irreal, a tentativa supersticiosa, não configura crime impossível, porque para o crime impossível você tem que fazer uma avaliação. Entenderam? Veja, quando eu trato num palitinho, para saber se o palitinho, veja, eu tenho um meio absolutamente ineficaz, eu tenho que fazer uma avaliação. Entenderam? Então, quando eu falo de crime impossível, necessariamente eu entro no campo da avaliação. Bacana? Quando eu falo de crime impossível, olha, se na tentativa supersticiosa eu vou fazer avaliação se um trabalho pode provocar a morte de um adulto ou de um recém-nascido? Claro que não. Entenderam ou não? Então você nem entra no campo do crime impossível. Essa corrente seguindo esse posicionamento. E uma outra corrente entendendo que não, que a tentativa supersticiosa ela se amolda assim lá na órbita do crime impossível, tá certo? Seria uma ineficácia absoluta do meio. Legal? Aí tem uma discussão se seria ou não crime impossível, beleza? Tem corrente doutrinária entendendo que não, mas tem corrente doutrinária entendendo que sim. A corrente doutrinária que entende que não, diz o seguinte: para que você venha a entrar no campo do crime impossível, há necessidade de você fazer uma avaliação, né? Você avalia, né? Olha, será que esse meio ele é ineficaz ou não? É absolutamente ineficaz ou não? Entenderam? Veja, você tem que fazer uma avaliação daquele meio. Quando você trata de, por exemplo, de forças sobrenaturais, você vai avaliar sobre forças sobrenaturais? Não, você não entra no campo da avaliação. Não há nem que se falar em crime impossível. Entendeu? Deu para entender? Deu para entender? É isso. Bacana. Ora, se eu tenho um flanelinha que diz o seguinte: se a senhora não me der determinada quantia, eu vou amassar seu veículo, para o STJ aí, veja, eu tenho extorsão configurada. Beleza? Tenho extorsão configurada. A ameaça de danificar um veículo para o STJ é um mal grave. Beleza? Tranquilo? Legal. Então, fica ligado, tá? Depois eu vou entrar, aí a gente vai trabalhar mais o 284, o delito lá de curandeirismo, tá? Vou falar aqui diversos aspectos importantes. Hoje não vai dar para falar, mas eu gosto de detalhar, beleza? Se liga aí que o curandeirismo, né? Veja, é um crime vago, né? Eu tenho como em via de regra, né? Veja, eu tenho o sujeito passivo como a coletividade. Beleza? Coletividade, né? Então, veja, é um crime vago. Bacana? Vou aí na questão da tentativa de crime impossível. Eu não falei tentativa de crime impossível, não, né? Tá, vou voltar de novo. Você entrou agora? Quem é que entendeu o que eu falei? Porque se entrar agora é melhor pegar na repetição.
Quem entendeu o que eu falei quando eu, né, puxei o link lá para o crime impossível? E quem entendeu, né, quando eu puxei o link para o crime impossível, e aí tratei lá, todo mundo entendeu, né? Quando eu tratei da tentativa supersticiosa, duas correntes, uma corrente entendendo que é crime impossível, outra entendendo que não há nem que se falar em crime impossível. Então o colega entrou depois. Aí ele vai ter que pegar aí na retransmissão, né? Senão a gente não anda. Tá, eu falei tentativa supersticiosa, também chamada de tentativa irreal, que é o crime impossível. O pessoal tá dando para entender que eu fiz um link com a tentativa supersticiosa, falando para você não fazer confusão com essa decisão do STJ, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deu para entender isso? Que uma coisa é o STJ entender, né, o Roberto Ari Silva, ele tá mais ligado, jogando muito duro, então ele já pegou já rápido. Uma coisa é o STJ entender que as forças sobrenaturais podem ensejar grave ameaça, outra coisa é você entender que as forças sobrenaturais, veja, não entram num campo que eu vou chamar no intercrime, não materializa ato de execução para ensejar uma tentativa. Deu para entender? Por isso que eu chamo de tentativa irreal ou tentativa supersticiosa, em que o agente não responde pelo crime tentado. Por quê? Porque, veja, ele utilizou fazer um trabalho para uma outra pessoa morrer, e esse resultado nunca iria ocorrer. O meio é absolutamente ineficaz para aqueles que fazem a avaliação do meio, ou a avaliação do meio quando se trata da possibilidade da avaliação, entenderam ou não? Então, veja... Isso é porque jogou muito duro, né? Eu, né, dei aqui a desenhada e puxei o link. Por quê? Porque aí na sua cabeça você vai falar, mas então quer dizer que a tentativa supersticiosa agora configura a tentativa? Porque o STJ entendeu que um trabalho pode ensejar grave ameaça, entenderam? Isso que eu quero desfazer da sua cabeça. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deu para entender? Eu estou partindo do pressuposto que você sabe o que é uma tentativa supersticiosa. Entenderam? Porque já temos o que derno. Aqui né, é jogar duro. É pegada de... né? Vamos lá. Eu vou falar um negócio aqui, né? Meus camaradas, a gente sempre fala assim quando a gente tá conversando, né? Aqui é pegada de negão, tá ligado, né? Então vambora. Falei. Entenderam ou não? Né? Pegada de negão. Pegada tem que se ligar. Não pode ficar, né, de bobeira aí. Se liga. O nível é para quem já tá, né? Lá, né? Aí, ó. A Maria Peralma lá de Salvador. Tá ligada? Vambora. Né? Vamos lá. Vamos lá. Então é isso, né? Então é isso, tá? Ora, a defesa ainda alegou, dizendo que o juiz teria pegado pesado na dosimetria da pena. O STJ entendeu que não, inclusive, veja a relatoria do ministro Schettini. Ele ainda diz o seguinte, que foi acertada a decisão do Tribunal Paulista de considerar na dosimetria da pena a exploração da fragilidade da vítima e os prejuízos psicológicos causados. Entenderam ou não? Então, veja, nas circunstâncias judiciais, o juiz, né, deu uma pesada lá, porque, veja, né, a fragilidade das vítimas, veja, que maldade, né, o cara ali, a Tícia, né, jogando duro com a Mérvia, aproveitando que a Mérvia estava doente, né, o juiz deu uma pesada ali, beleza? E, além disso, jogou duro demais ainda o STJ. Como a condenação já tinha ocorrido numa segunda instância, o STJ, veja, chamou no perceba e determinou ainda a execução imediata da pena. A execução imediata da pena, porque foi em segunda instância, o STJ chama no perceba, execução, né? Veja, imediata da pena, não é isso? Agora, seguindo o precedente do STF. Não há necessidade de trânsito julgado da sentença penal condenatória. Há uma decisão de segunda instância, já pode executar a pena. Entendeu? Então, né, a defesa entrou, mas o STJ deu considerando estelionato e extorsão. Aí depois deu mais uma, entendendo que o juiz que o Tribunal de Justiça de São Paulo deu uma decisão acertada, entendendo aí na dosimetria da pena, veja, que o juiz considerou, né, que a autora, veja, ela explorou, né, a fragilidade da vítima, os prejuízos psicológicos causados ainda foram considerados, né?
E ainda entendeu o STJ que deveria aí ocorrer a execução imediata da pena, considerando que é decisão de segunda instância. Bem, decisão fresquinha, né? Você vai colocar aí no seu Zuckerberg, decisão fresquinha, anota o julgado. Recurso especial 129 9021. Recurso especial 129 9021. Recurso especial 129 9021. Veja, de hoje, né? A publicação dessa decisão foi hoje, muito interessante, e eu resolvi fazer uma live aqui, né, para passar para vocês. Aí, o que eu fiz? De vez em ficar aqui usando muito tecnismo, eu coloquei naquele caso que você já conhece, chamei na Zuc Didática, chamei no Perceba, e você aí já entendeu, né, qual foi o espírito do julgado. Né? Veja, mesmo o autor utilizando-se de atos de curandeirismo, veja, tinha a intenção de induzir a vítima a erro, então não teria como enquadrá-la aqui no 284, porque no 284, entra no 284 aquele agente que acredita que aqueles meios que ele está utilizando vai curar a vítima, ele acredita. Aí é 284. Quando ele sabe que aquilo não vai curar e que ele está usando aqueles meios para enganar a vítima, eu tenho estelionato, filho, e não o curandeirismo. Curandeirismo, se você for verificar, é uma infração penal de menor potencial ofensivo. Infração penal de menor potencial ofensivo. TCzinho não, aí ele sai e vai lá para o estelionato, jogar duro lá no 171. Lá o jogo já é mais duro, lá ele vai, de 1 a 4 e tal, mas joga no Perceba. Bacana. Tranquilo então, pessoal? Tranquilo? Depois eu vou fazer uma abordagem em relação ao 284. Aí a gente pega, eu vou detalhar mais ele, tá? E a gente faz um jogo duro com ele aqui. É um crime bacana, já tinha até feito algumas anotações aqui, mas vou chamar no Perceba, e aí vou fazer uma live bem top, com os detalhes. Eu passei alguns detalhes aqui só para vocês se ligarem aí. Beleza? Então olha, vamos lá então, conclusão. O que eu vou concluir? O que eu vou concluir? Foi estelionato ou extorsão? Eu estou dizendo que a autora foi condenada em 2 crimes. Estelionato e extorsão. Deu para entender isso? 2. Estelionato por ter induzido a vítima a erro. E extorsão depois, porque ela falou que tinha feito um trabalho e queria 32 mil reais para desfazer aquele trabalho. Ou seja, falando o seguinte, vou usar essas forças. Isso, concurso material de crime. Deu para entender isso? Esse foi julgado. Beleza? Tá. Então, o que você vai colocar no seu Zuckerberg aí, Além dessas informações que eu passei, qual é a inteligência do julgado? Qual é a inteligência do julgado? Isso é bacana, você usar na prova oral. Excelência, a inteligência do julgado? Tá? O que o julgado quis passar. Chama no Perceba. Fala, excelência, eu queria inclusive mencionar que a inteligência do julgado, a inteligência de um julgado recente do STJ, olha só. O examinador já vai te olhar, opa, de vez em quando eu uso aqui uns tecnismos para você também ficar ligado. Não é porque não deu curandeirismo porque é crime habitual, não foi isso. Eu estou falando que não deu curandeirismo porque no curandeirismo o agente acredita que aqueles meios que ele está utilizando vai curar a vítima. Isso é curandeirismo. Quando o agente ele sabe que não vai curar, e assim mesmo ele diz que vai curar, isso é estelionato, porque ele induz a vítima a erro. Deu para entender isso? Bem, tá. Aí a vítima, vou contar de novo. Aí a vítima falou, olha, eu não estou sendo curada de nada não. Eu não quero mais continuar pagando não. Aí a autora fala, beleza, olha, eu já fiz um trabalho aí, tá? Fiz um trabalho aí. No julgado, inclusive, ela fez um trabalho para os filhos da vítima. Eu já fiz um trabalho para os seus filhos. Tá? Agora é o seguinte, enterrei um negócio no cemitério, agora só vou desenterrar se você pagar 32 mil reais. Ou seja, a vítima com medo do trabalho realizado, ou seja, daquelas forças espirituais, ela acabou pagando. Aí vem a pergunta, será que essa ameaça, da utilização de forças espirituais para causar um mal, veja, será que configura grave ameaça? Essa é a pergunta, essa é a pedra de toque. Tu tá entendendo isso, filho, ou não? Então, veja, o que a gente pode entender qual é a inteligência do julgado? A inteligência do julgado é o seguinte,
O STJ, sexta turma, considerou que a ameaça de emprego de forças espirituais para constranger alguém a entregar dinheiro é apta a caracterizar o crime de extorsão. Ainda que não tenha havido violência física, não ocorreu, ou outro tipo de ameaça. A única ameaça que ocorreu, perceba bem, é a utilização o emprego, né, de forças espirituais. Deu para entender isso? Para forçar a vítima a entregar valor em dinheiro. Não teve uma outra ameaça. A ameaça foi essa. E essa ameaça, será que ela configura a grave ameaça? Aí eu digo para vocês, chamando perceba, configura. STJ nesse sentido. Bacana? Eu já falei concurso material, né, pessoal? Eu falei, né, no início o estelionato, aí a vítima viu que não estava curando nada, parou de dar o dinheiro, ela foi e ameaçou, né? Veja, duas ações. Não é uma ação com pluralidade de resultado. Né, vamos ter uma pegada, né, de uma galera, eu já estou dando aula aqui no Periscope, já tem mais de um ano, né? Então, a galera que acompanha a minha aula já tem que estar com uma pegada forte, não pode estar de amador, não. Beleza? Entendi isso, né? Estelionato e extorsão. Beleza? Tranquilo? Tá. Aí eu aproveitei, puxei o link e falei, o STJ tem externado posicionamentos extensivos acerca do que configura grave ameaça. Aí eu falei para vocês que o STJ, veja, em julgado recente, entendeu que a ameaça a um dano a um patrimônio de outrem, por exemplo, também configura grave ameaça. Aí eu falei para você que o Tício, mediante violência, subtraiu o carro do MEV, depois ele ligou, aí o que eu tenho? Tício, mediante violência, subtraiu o carro do MEV. Que delito eu tenho aí? Vai, joga aí. Que delito eu tenho aí? Que delito eu tenho aí? Tício, mediante violência, subtraiu o carro do MEV. Roubo. Aí, 2 dias depois, para você não ficar viajando em concurso formal de crimes, 2 dias depois, ele ligou para o MEV e falou, MEV, eu estou com seu carro aqui. E se você não me der um dinheiro, eu vou atear fogo no carro. Exigiu um valor econômico? Sim. Qual a ameaça de atear fogo no carro? Ora, o dano ao patrimônio configura grave ameaça para o STJ, sim. Então o cara vai responder pelo roubo e extorsão em concurso material. Deu para entender isso? Deu para entender isso? Deu para entender, né? Bacana, né? Tem que ficar muito ligado nesses julgados do STJ e os contextos distintos. Eu te chamo no Perceba para dizer o seguinte: tem que ficar ligado nesses julgados do STJ. Por exemplo, o STJ entende, veja, que o direito, né, ele pode, veja, a prostituta, por exemplo, ela pode lançar a mão da proteção jurídica para obter, né, o pagamento de um programa realizado. Te chamo no Perceba e digo que o Tício combinou um programa com a Mévia. E aí foram lá para os finalmente. Você sabe que é o finalmente? O final do livro. Então, foram lá para os finalmente. E aí o que aconteceu? Aí o Tício falou, olha, Mévia, eu vou meter o pé. Né? Queria meter um pé, mas ela falou, peraí, né? Você combinou, né? E veja, né? Bill Gates, programa. Veja, você combinou aqui o programa, tá certo? Ela trabalha pro Bill Gates. Aí o seguinte, aí a Meia falou o seguinte, olha, eu vou jogar duro. Ah, você não vai sair daqui não. Ela pega uma faca e pode sair da fora aí que eu vou levar teu carro. Levou o carro. Veja que, em tese, o que passa pela sua cabeça seria o roubo do veículo por parte da Mévia. Mas eu te chamo no Perceba e digo o seguinte, na verdade, para o STJ aí eu tenho um exercício arbitrário das próprias razões. Exercício arbitrário das próprias razões. Lá do 345. Isso. Né? Aquela prostituta que lança a mão, veja, de uma faca para subtrair o veículo de um cliente que não realizou o pagamento, eu tenho o exercício arbitrário das próprias razões. Isso, arbitrário das próprias razões, 345. Bacana? STJ nesse sentido. Decisão recente também no ano passado. Aí tá lá na sua prova, tá lá, rouba e você vai marcar igual um bobão. Né? Você não vai fazer isso.
Porque você joga duro demais. Você assiste aí de 40 minutos de live, né? Rapaz, eu tento aqui fazer o mais simplista possível. Eu falei assim, eu não vou nem mergulhar no curandeirismo, porque eu gosto muito de ser detalhista. Se eu mergulhar, eu vou demorar muito. Veja, aí, o que acontece? Eu falei assim, eu vou, né, segurar, mas não dá. Aí, tá aí, né? 40 minutos de live, jogamos duro, puxamos aqui links de assuntos que já estudamos, entramos aqui na pedra de toque da tentativa supersticiosa, falei das duas correntes, uma corrente entendendo que crime é impossível, outra corrente entendendo que não há nem que se falar em crime impossível, porque, veja, o crime impossível, ele demanda uma avaliação do meio, e quando você trata de forças sobrenaturais, você vai fazer a avaliação de forças sobrenaturais? Nada a ver, entenderam ou não? Então não há que se falar em crime impossível. Deu para entender isso? Bacana? Tranquilo então, né? 40 minutos de live, bomba de corações. A gente vai assim, né? Tranquilo, né? Nossa musiquinha de sempre. Bacana? Eu vou fazer uma live, eu vou entrar, vou esmiuçar aqui o curandeirismo 284, beleza? Bomba de coraçõezinho, né? Olha, esse julgado importante, hein? Recurso especial 129-9021. Julgado importante. Recurso especial 129-9021. Publicou hoje. Beleza? Solta DJ aí, ó. Bomba de coraçõezinhos aí agora. Deu pra entender? Jogou duro, colocou aí. A aula hoje foi top. Valeu, Maria, um beijo pra você. Tá sumida, hein? Eu e a minha mãe assistindo sua aula. Um beijo aí pra mãe da Tânia Melo. Jogando duro, sua mãe? Ai, tá jogando duro, hein? Eu vou fazer umas teorias de crime impossível. Vou fazer. Mas já fiz. Tem teoria, tem uma live aí que eu já fiz. Dá uma procurada aí. Ceilândia agradece. Parte inicial que foi perdida, bacana. Teorias do crime impossível já fiz, dá uma olhada. Se aumentar de plantão, jogando duro. Bomba de corações aí, ó. O que der tá pesado, né? É isso aí. Feira de Santana está conectada. Já chegou os 10 milhões? Não, tô aqui pegando meus coraçõezinhos agora. Senta o dedo, se você gostou da aula, senta o dedo nesses corações. Vamos chegar aos 10 milhões hoje. Vamos lá. Bomba de corações aí. Teoria dos crimes contra crimes contra a administração pública, vamos falar. Raga Music, vou dar uma olhada. Acre, sai, filho. Cara, Acre deu uma segurada aí. Perizuc, melhor curso online de penal. Não é um curso, apenas algumas dicas, né? Agora aquelas dicas que estão caindo na prova, né? Perizuc, essa foi boa. Um monte de coraçõezinho aí. O professor tá fazendo ainda. Por que você ainda não fechou a live? Tô bombando de coraçõezinhos, tem que pegar os coraçõezinhos. Se julgar do STJ, já anotei aqui, hein? Isso. Amanhã eu vou perguntar pra minha colega que estuda comigo se as forças sobrenaturais podem materializar a grave ameaça. Vou perguntar, que eu sou ruim? Você é danada, né? Só pra ver se ela tá antenada. Delegado nível para promotor é o mesmo? Na minha concepção sim. Hoje não tem muita diferença não. Só algumas matérias, né? Que lá no promotoria cai processo civil, enfim. Vai perguntar hoje, né? A Josi. Rapaz, a Josi também joga duro demais, né? Já vou perguntar hoje para o meu namorado. Pergunta pra ele. Agora não fala que foi eu que dei não, porque ele é muito ciumento, né? Vai ficar com ciúme. Tu fica assistindo esse negão aí, tá vendo? Aí você fala, não, o Zuki que deu. Aí você vai falar assim, não, amor, é porque ele joga duro aí que vai ficar doido mesmo.
Que cara de jogar duro, até você explicar jogar duro, né? Aqui nas aulas e tal, aprofundando, dando uns bizu. O homem é assim, é muito ciumento, sabe como é que funciona? Curandeirismo, isso aí. Joga mais duro. Assiste o negão e você é aprovado. É isso aí, mano. Joga duro. É isso aí. Valeu, pessoal. Um abraço pra vocês aí, beleza? E a gente vai se falando aí, beleza? Joga duro demais, tá? Vai fazer uma revisão no Zuckerberg, né? Aproveita aí. Agora eu tô... Deixa eu falar uma coisa aqui. Como é que faz aqui pra voltar? Eu acho que é aqui. Eu acho... voltou. Veja, agora, né? Não vai estar dando pra entrar sempre, beleza? Tô fazendo outras coisas aí. Mas sempre vou estar entrando nessa pegada aí. Você que assistiu hoje, pegada essa aí. Nossas aulas estão lá no YouTube, né? Jogando duro demais também. Beleza? Vamos lá então. Professor, sou Adelante Focado, jogando como sempre, muito duro. Tchau, tchau. Mais uma nossa, né? Tchau.